Buenas para todo mundo. Então, continuamos com a disciplina de treinamento físico. Hoje é dia 15 de outubro, tarde, parte 1. Na aula passada, falamos sobre periodização, né? Mostrei para vocês um pouco de conceitos e aspectos gerais da periodização e a partir daí vamos dar sequência. Vários aspectos centrais da periodização estão intimamente ligados ao treinamento físico, nós temos que lembrar disso, né? Então, a importância da periodização, essa importância de ciclagem, etc., vejam que ela está intimamente ligada à questão central do treino, né? A importância de seguir os princípios do treinamento, as bases de um treinamento físico, né? E na aula passada também nós encerramos falando um pouco dos conteúdos, daqueles tipos de informação que precisamos ter para preparar a periodização. Então, falei dos processos pedagógicos e os biológicos, né? Que, resumindo, é aquela coisa importante. Eu vou me planejar, mesmo quando eu tenho experiência, eu já faço periodização ao longo dos anos nas minhas equipes, quando é momento de periodizar, é importante eu fazer uma boa revisão, né? É bom ver o que há de novo sobre os métodos de treinamento que eu estou fazendo, sobre as formas de avaliação, sobre aspectos psicológicos, motivacionais dessas práticas, o que nós sabemos mais sobre a população que eu estou trabalhando, o que há de novo nisso, porque o conhecimento está sempre em transformação, e isso tudo são informações que vão me ajudar a tomar decisões sobre o treinamento. Então, a gente falou do checklist, né? Então, as informações básicas do aluno, dos materiais, e tudo isso vai ser importante para fazer essa construção que a gente vai ver aí nas próximas aulas, né? As adaptações, né, biológicas, a parte biomecânica, muito ligada a como evitar lesões, mas também ligada a padrões de movimento, né? Quais são as técnicas, os padrões de movimento do ponto de vista da cinesiologia. Isso vai ter muita repercussão sobre a eficiência de transmissão, né, que a gente viu, aqueles conceitos iniciais da disciplina. Lembrando daquele raciocínio evolutivo, de que forma o tipo de movimento que eu vou trabalhar, ele vai implicar em desequilíbrios musculares, em maiores vibrações ou cargas mecânicas e como eu posso trabalhar com isso. E a periodização vai ser sempre uma ferramenta importante nesse sentido. Então, dando sequência, pessoal, assim, quais são as vantagens? De novo, nós vamos repetir coisas lá do início da disciplina e é importante reforçar isso, porque a periodização vai estar intimamente ligada aos aspectos centrais de treinamento, né? Então, por exemplo, proporcionar ao corpo variações, né, nas cargas de treinamento. Esses dois aspectos ali e manter periodicamente o estímulo de acréscimo de carga vão ser elementos que vão estar ligados ao caráter ondulatório de cargas, que a gente já falou. É bem importante lembrar disso. E além disso, tem que lembrar que ao mesmo tempo em que eu organizo, através da periodização, aumentos constantes, né, ao longo do tempo, eu também vou permitir reduções constantes e programadas, né, nas três ordens temporais que a gente viu, pensando em semanas, pensando em meses e também pensando em semestres ou ano, né? E cada uma dessas dimensões vão ter os respectivos descansos, né? Então, a cada semana eu vou ter cargas um pouco mais baixas ou descansos de 1, 2 dias, 3 dias. Ao longo do mês eu vou ter lá minha semana ou meus 4, 5 dias em que eu reduzo cargas, né, por mês. E pensando anual, eu vou ter mais, vou ter 20 dias, que vai ser o tal do período de transição que a gente vai ver logo mais. Um outro aspecto, pessoal, aqui é a questão do overtraining. Aí eu faço um parênteses assim, evitar o overtraining, né? Vamos falar um pouquinho mais disso. Eu falei no início da disciplina, mas vamos retomar agora de forma um pouquinho mais organizada. Inclusive tem um artigo que trata disso, do que é o overtraining e de como evitar o overtraining, né? Como lidar na realidade do treinamento. Mas vamos primeiro entender o que é esse overtraining, tá? Overtraining, conceito, ele é uma síndrome multifatorial, tá? Que vai indicar uma redução de treino e até muitas vezes em abandono
da prática. Tá? Ela é uma síndrome multifatorial, onde há um desequilíbrio, há um distúrbio importante, do ponto de vista que pode ser metabólico, mas pode ser também psicológico, social, né? E vai estar intimamente ligado a algo que é central, que é ligado ao desempenho. E a causa do overtraining também vai estar ligada principalmente a cargas de treinamento executadas de forma errada, né? Ligadas a grandes cargas, no caso. Tá? Overtraining, supertreinamento. Tá? Esse super ou sobretreinamento é a tradução literal, mas não pegou na literatura do esporte, do treinamento. Tá? Então, continua sendo chamado de overtraining. Tá? Assim, por isso que eu mantenho o termo em inglês, que é a mesma questão aí do overheating, tá? Que seria sobre-alcance, algo assim, mas não tem boa tradução, não pegou na literatura também, então se mantém o termo overheating. Vamos entender agora um pouquinho esse modelo de overtraining, que vai incluir overheating, e aí a gente vai trabalhar com essa terminologia. Tá? Vamos pensar assim, a linha que eu gosto de usar, que é mais pedagógica para entender o modelo de overtraining, é uma linha temporal, que vai da esquerda para a direita, onde se aumenta a complexidade temporal. Tá? Então a gente começa de um processo de curto prazo e começa a entender a longo prazo como se desenvolve o overtraining. Então, num primeiro momento ali, eu tenho uma situação que é aguda, que é de curtíssimo prazo, assim, que é simplesmente dar um treino muito intenso. Tá? Vou lá, aplico um treino muito intenso para o meu aluno, onde eu causo nele até uma fadiga. Tá? Essa carga, ela tem que ser algo, como a gente chamou lá, de exaustão. Tá? Tem que ser um treino onde eu vou chegar até a situação de fadiga e vai ter uma carga relativamente alta nessa sessão. Ali eu tenho uma fadiga aguda, que se costuma dizer. Até aí, nem cheguei perto do overtraining. Eu tenho uma situação que acontece aí em treinamentos. Ok. Num segundo estágio desse modelo, eu tenho a próxima sessão a esse treino que foi altamente intenso, que foi cansativo. Tá? Quase sempre essa segunda sessão ela é dada com um tempo de intervalo relativamente pequeno, ou seja, eu não me recupero completamente àquela sessão que foi muito cansativa. O que acontece na prática? Eu começo a treinar mais cansado do que eu comecei na sessão anterior. Tá? Esse é um sinal de que as coisas começam a se desequilibrar, né? Quando eu começo a me cansar já no início do treino, né? Então esse já é um sinal. O que acontece? Quase sempre está aliado, para fins pedagógicos, né? Uma recuperação incompleta, que aí entra a qualidade de sono também, alimentação, nutrição, né? Aspectos psicológicos, de como essa pessoa está convivendo entre uma sessão e outra, a vida dele, às vezes é uma vida muito estressante, tudo isso pode auxiliar nessa sensação de cansaço, dele começar o treino, por vezes que tem não só coisas ligadas ao treino, mas também à vida toda. Mas lembrem que o ponto central é sempre o treino. Então, fiz uma sessão aguda, forte, não recuperei completamente, fiz outra sessão, então de uma para outra eu tenho ali uma diferença que é de 1, 2, 3 dias até a próxima sessão, né? Fadigo mais ainda, porque eu dou uma carga alta também de treino, tá? E aí nessa segunda sessão já começa a aparecer algo que eu vou chamar de overheating, tá? Que é o sobrealcance, mas que nós vamos manter lá. Overheating, um termo em inglês. Mas, nesse caso, é o início de um overheating. Então, esse início ele é sempre considerado como um overheating funcional. Aí vai ter um sobrenome, tá? Overheating funcional. Que indica o seguinte, são situações em que se eu fizer isso de modo organizado, por curto espaço de tempo, ele não é errado. Ele é muito usado, inclusive, o overheating funcional, em atletas intermediários ou de nível avançado. Tá? Eu diria sempre assim, atletas de alto nível é quase que obrigatório que eles tenham que treinar sob condições de overheating em dados momentos do ano. Tá? É difícil eles não terem isso, porque o overheating funcional, como o nome já diz, né, é uma sobrecarga a mais, é uma atividade intensa, fadigante, né, cansativa, durante um período ali de treino. E o que se espera com isso? Quando é correto, quando é funcional, o que tu faz? Tu faz um grande desequilíbrio. A gente falou um pouco disso quando a gente falou de cargas de exaustão cumulativas.
onde o aluno fica até 1, 2 semanas sofrendo essas cargas, e ele se sente cansado nesse período, mas depois, se bem planejado, o aluno vai passar por uma recuperação, por uma fase regenerativa disso, e vai ter ali uma supercompensação acumulada. E isso acontece com alunos avançados. Quando só dá uma carga, já não é o bastante para encontrar desequilíbrios e novas adaptações. Ele precisa ter, ele consegue apenas as adaptações com as cargas cumulativas. Aí ele precisa ter overheating, ele precisa ter essas cargas cumulativas. São as sessões em sequência que tu sente que o aluno se cansa, que ele fica pesado, tá? Isso é muito comum lá em corredores, nadadores, por exemplo, quando tu adiciona treinos de força muito intensos, que eles sentem que eles estão um pouco arrastados assim na corrida e na natação, eles se sentem pesados, lentos, tá? E só que depois isso, se bem manejado, se tu colocar ali uma fase mais regenerativa, com menor carga, sair dessas cargas muito altas de força, e colocar isso para a pista ou para situações mais específicas, eles se sentem que soltam, eles conseguem fazer atividade com maior facilidade, e ali aparece a espécie da supercompensação acumulada. Tá? Então, voltando, eu estou na segunda sessão intensa, onde meu aluno se cansa mais facilmente, o desempenho dele já cai um pouco. Isso é o início do overheating. A característica principal do overheating é realizar o treinamento com redução de desempenho, onde ele senta que não, ele está com certo cansaço, ele não está completamente recuperado naqueles dias de treino. Tá? Mas para ser chamado com alguma segurança de overheating funcional, esse overheating ele tem que durar em torno de umas 2 semanas, até 2 semanas. Tá? O mais comum é 1 semana até 2 semanas. Tá? Então, a gente já falou que depois tem que ser bem trabalhado e está tudo correto, é overheating funcional. Só que o problema é que quando há erro de periodização, aqui entra o erro, que é ultrapassar esse limite. Tá? Quando eu passo as 2 semanas de sessões cansativas, sem recuperação completa, o desempenho vem caindo, ele não vem respondendo bem, ele está se sentindo cansado, e o treinador muitas vezes aumenta mais a carga. Aqui é o que um pesquisador britânico, Thomas Rayleigh, vai chamar de ciclo vicioso do overtraining. Que é o seguinte, principalmente em programas que não são bem periodizados ou bem controladas a carga, muitas vezes o treinador faz uma leitura invertida disso. Ele vai ver assim, meu aluno não está respondendo bem aos treinos, eu preciso aumentar a carga porque aquela carga está me trazendo prejuízo. Ele não está fazendo a leitura direito do treino, quase sempre é ligado a erro de treinamento. Aí o que ele faz? Muitas vezes ele aumenta a carga para esses alunos, onde esse cara precisava reduzir, porque ele está em overheating. E aí entra o ciclo vicioso. No momento que passa as 2 semanas de cansaço, e ao invés de descansar, ele aumenta as cargas, os problemas aumentam. Esse cara vai ficar mais cansativo, ele vai ficar mais cansado. Repercussões psicológicas negativas, que pode acontecer se não bem administrado, podem piorar. O aluno se sentir com a autoestima baixa, né? Não estou rendendo bem, meus tiros estão piorando, né? E ainda eu aumento a carga e pioro mais ainda. O que acontece? Muitas vezes aí aparecem situações também de desequilíbrio psicológico, inclusive com quadro de depressão ao longo das semanas. Posso ter também desequilíbrios nutricionais. Né? Eu me sinto muito cansado, eu não faço uma nutrição boa, assim, a ponto de também compensar o gasto energético de nutrientes que eu estou tendo, e isso pode me levar, inclusive, a distúrbios mais fortes, como bulimia, por exemplo, que são coisas que às vezes estão ligadas ao overtraining. Tá? Muito bem. Quando eu passei de 2 semanas, aí tem um limite que é muito subjetivo nos modelos. É uma linha preta lá, uma linha divisória que vai separar overtraining funcional do não funcional. E aí, quando eu entro em não funcional, tudo bem, é 2 semanas depois, né? Aí os resultados não são bons, porque mesmo eu recuperando, eu não vou ter uma boa recuperação. Tá? Por isso que é chamado de overheating não funcional. É porque eu passei do tempo ótimo para dar aquelas cargas cumulativas, e aí tem um número mágico de 2 semanas, quase sempre é mais do que 2 semanas para chegar no não funcional. Mas do não funcional para o overtraining, aí é
é subjetivo. Não tem overtraining só acontece depois de 2 meses, depois de 1 mês e meio. Não, é entre 2 a 6 meses o quadro de overtraining. Tá? São essas situações longas que o aluno vem respondendo ruim, de maneira baixa o treinamento. Tá? O que acontece? Bom, aí eu trago para vocês, gente, um artigo, é um consenso do American College, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, junto com o Colégio Europeu de Ciências do Esporte, tá? Que é um dos níveis hierárquicos assim, de evidência científica maior que tem. É um artigo de uns 7 anos atrás, do Meusen, que inclusive já está no material, hoje eu fui colocar nos artigos ali da disciplina no Moodle, eu já vi que já está ali, tá? É nos conceitos iniciais, que trata disso aí, o consenso vai indicar que o aparecimento do overtraining, primeiro que é um pouco difícil de determinação, tá? Mas ele vai se basear em 3 pontos importantes. Vai ser um tripé que vai ser dado por avaliações metabólicas, avaliações, o segundo pé do tripé vai ser desempenho físico, o próprio teste de desempenho. Então, eu sou atleta de saltos, de vôlei ou atividades que envolvem saltos. Então, minhas avaliações de saltos vão marcar isso. Dizer, olha ali, as alturas de salto desse cara está caindo. Né? Ou não, eu sou um aluno que trabalho mais com atividades aeróbicas. Então, o meu TC6, né, o teste de caminhada de 6 minutos, a minha avaliação, o meu teste mesmo de desempenho de 5.000, ou o tiro de resistência que eu faço começa a piorar, todos esses marcadores começam a piorar, então é um dos sinais importantes que eu tenho que considerar com o overtraining. Claro, em longo prazo, não é um dia ou 2, tem que envolver ali algumas semanas desse rendimento baixo, assim, que o aluno não consiga sair disso. E o terceiro aspecto são questionários. São os questionários validados de overtraining, que também não só de overtraining, tem uns de overtraining específico, mas também tem questionários que são relacionados a isso. Por exemplo, ferramentas, né? Não só questionário, mas escalas, né? Por exemplo, escala de recuperação do treinamento. Tá? Quem trabalhou com a gente em grupo de corrida e no triatlo, principalmente no triatlo, a gente usava muito lá. O aluno chega na sessão e ele responde a escala de recuperação de treino. É uma escala de 0 a 10 e vai dizer se está bem ou não. E esses quadros vão ser importantes para mostrar, olha, esse cara vem começando o treino mal recuperado, né? Então é um sinal de que há algo errado. A escala, tem também questionários como o do MOCA, por exemplo, que avalia aspectos cognitivos. Tem o Rescue Sport, que é bem comum, que é de recuperação do esporte. E tem esse MOCA, né, que vai avaliar o aspecto cognitivo ou o estado de humor, que nem o Bruns, por exemplo. Todos esses marcadores são importantes, porque vão aparecer ali sinais, inclusive de fadiga. Um dos marcadores cardinais ali da escala de Bruns, por exemplo, é a fadiga, que é algo altamente fisiológico, mas a pessoa se percebe fadigado. E na escala aparece ali. Então, tu tem como avaliar através de questionários esses sinais. Tá? E o que o consenso afirma é que não vai ter uma forma só para determinar isso. E isso eu gosto de frisar, porque às vezes o aluno ouve sobre overtraining em outros lugares um pouco enviesados, né? Eu brinquei de manhã, então faço a brincadeira aqui também, de que eu digo que muitas vezes o cientista ele sofre do complexo de Narciso, né? Que ele acha que tudo aquilo que é parecido com o que ele faz é lindo, né? E o resto não é tão lindo. Então, às vezes se perde um pouco. Então, no caso do overtraining, tem gente que diz, não, padrão ouro é avaliar, por exemplo, da parte metabólica, que aparece um pouco. O marcador mais comum utilizado é o ACK, né, a creatina quinase, tem proteína C reativa também, que é um pouco melhor, é mais estável, mas ela não é única e não é padrão ouro. Ela é um terceiro elemento, junto com o questionário, junto com a avaliação física, que eu vou ter que triangular esses dados para verificar se pelo menos 2 deles o aluno vem acusando o overtraining. Tá? E não tem um mais importante do que o outro. Os 3 são muito importantes. Tá? Porque o questionário vai tratar muito da percepção do aluno sobre a situação. Isso é bem importante. Né? O desempenho físico vai ser um elemento essencial do overtraining, que está ligado à própria carga. Né? E os marcadores metabólicos, que são importantes para entender mecanismos. Né?
Mas lembrando que não é tudo, nenhum nem outro, tá? Bom, aí, pessoal, o que se tem? Nesse consenso, se afirma que a melhor estratégia para evitar overtraining é o controle de cargas e o treinamento periodizado. É o óbvio ululante, a gente brinca, mas tem que ser dito, tá? Então, lembrar disso. Então, eu cansei de falar ao longo do semestre da importância de se avaliar, controlar cargas ao longo do tempo, e realmente esses parecem ser os melhores sinais. Tá? Tem diversos marcadores mais modernos sobre a determinação disso. Por exemplo, a relação de percepção ao esforço junto com a metabólica. Quando começa a ter dissociação, né? O aluno percebe o esforço mais intenso e o marcador metabólico permanece igual. Então, esse é um sinal de que o aluno está tendo algum aspecto psicológico também mais negativo sobre o esforço dele. Tá? Tem aquelas escalas de carga interna, carga externa. Tá? A carga externa a carga externa está muito relacionada àquela quantidade de movimento, né? São sensores lá que dão isso de forma fácil. Bota um acelerômetro do jogo de futebol, deu 7 quilômetros lá que o cara correu. Isso é um marcador de carga externa. O marcador de carga interna são percepção de esforço, escala de Borg, CR10, frequencímetro, marcadores de lactato, por exemplo. Isso tudo é marcadores internos. Às vezes se avalia esses dois. Então, tu vê lá, o aluno está com uma carga externa igual, mas o metabolismo dele está sofrendo mais para fazer o esforço. Então, tem algo que tem que se dar atenção. É um possível sinal de overtraining. Mas lembrando que é sempre de médio e longo prazo. Tem que durar algumas semanas a meses para se colocar ali o overtraining. Tá? De novo, gente, aí a gente encerra esse assunto, voltando para o assunto da aula, colocando o que o consenso diz. Há que se avaliar cargas e periodizar. Tá? Então, a periodização é uma ferramenta muito importante a fim de otimizar as cargas, de forma que tu tenha um custo-benefício melhor sobre o teu treinamento. Tá? E, além disso, secundariamente, claro, a periodização serve também como nível de motivação por causa da variabilidade possível que tu tem organizada ali, tá? Tu vai fugir da mesmice, do sequenciamento. Quando eu brinco lá que o aluno começa a fazer o chinelês, né? Vem tudo que faz só o que vem na cabeça, né? Aí não periodiza mais nada. O que ele vai fazer é quase sempre aquilo que traz mais prazer ou boas lembranças para o treinador ou para o aluno. E aí ele acaba repetindo muitas coisas. E aí acaba errando seriamente sobre princípios de treinamento, tá? Mas cuidem com isso, porque de manhã o monitor, o Rafael comentou, e o Israel também observou aí, que está assistindo, está junto na aula, eles observaram que muitos de vocês colocaram assim como questões essenciais do treinamento a importância motivacional de variar cargas, que estaria muito ligado a uma variabilidade. Sim, ele é um dos princípios do treino, variar cargas a fim também de motivar, para tu não ter sessões parecidas, né? Mas tem que lembrar que isso tem que ser de modo lógico e que a principal razão de periodizar e variar cargas está ligado a otimizar ganhos. Depois vem a motivação. Além disso, ainda tu tem um plus, né? Que é tu ter treinos mais variados do que cargas lineares, coisas assim, coisas do gênero. Tá? Mas lembrem de colocar numa ordem um pouco menor. A principal questão aí colocada do princípio da variabilidade e da própria periodização das cargas é otimizar ganhos de treino. Tá? É conseguir ter um custo-benefício bom. Isso que é visto, assim, tanto no alto nível, tu vai pegar atletas lá de alto nível, tu vai querer ter ganhos de hipertrofia, por exemplo, otimizados. Se tu fizeres cargas onduladas, respeitando os princípios do treinamento, seguindo lá as orientações dos métodos de treinamento, tu vai conseguir ter melhor ganho do que, às vezes, alunos, eu brinco lá, que são os tais marombeiros, assim, que muitas vezes fazem treinos cavalares e coisa, e a resposta não é muito boa, porque eles passam de pontos ótimos de adaptação, sem descansos organizados e estruturados, e dessa forma não otimizando os ganhos. Tá? Lembrem disso. Muito bem. Falamos da periodização, também, claro, a questão da motivação. Então,
vamos à frente. Aqui é frase de caminhão, eu digo, ou de porta de banheiro, né? Assim, ó, nem sempre quem vence é o melhor atleta, mas muitas vezes o vencedor é o melhor preparado no momento certo. A periodização, ela vai fazer com que eu procure otimizar essa relação. A gente já falou na aula passada, né, que não adianta, eu disse que eu já discuti até com um colega da ESEF, professor aqui da ESEFID, né, que comentaram, não, o negócio é, o jogo de tênis é assim, ó, os caras jogam o ano inteiro, os caras têm competição todo fim de semana, então o cara tem que jogar sempre bem o ano inteiro. Eu digo assim, ó, quem pensa assim, azar, a teoria do treinamento vai ser mais forte. E se tu quer organizar isso ou não, é escolha tua. Mas certamente, se tu quer jogar tênis todo fim de semana no mesmo nível, tu não vai fazer isso. Tu vai jogar melhor num certo período, tu vai jogar pior no outro. Vão ter marcadores biológicos, estruturais, que são maiores até do que os nossos reguladores sociais, né? Não tem jeito, a gente vai ver que ao longo do mês vão ter oscilações, eu vou ter períodos na semana que eu vou oscilar um pouco, que eu vou estar com mais energia, menos energia, eu vou ter aspectos psicológicos ao longo do ano que eu vou reduzir, que vão ser marcados até por questões ambientais, né? Aqui é mais difícil, assim, a gente falando de Brasil, porque não tem tanto isso, mas se a gente pega na natureza é mais fácil de notar isso, né? Tem animais que ao longo do ano hibernam, inclusive, porque baixa o metabolismo. Na época do inverno, nós também reduzimos atividades. E tem marcadores ali que são muito importantes, tá? Biológicos que vão marcar essas oscilações. É escolha nossa querer estruturar isso, respeitando isso ou não. Mas o corpo vai reagir de formas diferentes. E a periodização vai servir para quê? Para eu tentar guiar essas oscilações, para que as oscilações aconteçam do modo que seja melhor dentro do planejamento. Que as maiores adaptações aconteçam num período competitivo, que eu oscile essas adaptações de força, de base que eu tenho, mais específicas, ao longo do ano, mas respeitando, sabendo que em algum momento vai cair e eu tenho que estruturar isso, né? Esses níveis de desempenho. E essa tarefa da periodização, escolher isso, que envolve muitos aspectos, né, pessoal? E eu faço um exemplo até, para encerrar aqui a primeira parte, que é do fim de semana ali, que eu vi o Giro de Itália, né? Como eu sou italiano centrado, assim, gosto mais, eu acho que é a prova mais importante de ciclismo do mundo, né? Mesmo que muita gente diga que é o Tour de France, mas para mim é Giro de Itália, né? Que é demais. Assim. Então, esse fim de semana teve uma prova perto da região, na região da Puglia, onde tinha um italiano que era o que estava mais preparado. Segundo os dados durante a prova, o Puccio, tá, era o nome do ciclista, ele estava na equipe de frente, ali eram 6 ciclistas que estavam dividindo ali a parte inicial, vários minutos à frente do batalhão atrás, que estava até o Camincharosa, o cara que está na frente de toda a prova, estava lá atrás, uns minutos atrás. Então estava lá ele e os outros 5 colegas, e ele era o mais preparado, ele tinha feito a melhor estratégia de equipe, etc. Ele era o que estava para a prova até com mais energia para fazer o final. Mas o que aconteceu? Um inglês que estava nessa equipe deu uma escapada e o outro inglês, que era da mesma equipe do outro inglês, ele se grudou na roda do italiano. E aí eles fizeram um esquema que ficaram tudo atrás do italiano sem querer fazer aquele giro que eles fazem, que eles vão trocando o cara que fica na frente por causa do draft, né? Gasta mais energia. Então, eles vão trocando para tentar ir se recuperando quem ficar atrás. Eles vão usando essa estratégia. Ali não fizeram, deixaram o italiano para trás, porque sabia que era o mais preparado, né? E os outros 3, 4 que não eram da equipe também seguiram essa estratégia. Nenhum ficou atrás do italiano. E o italiano freou, disse, não, agora não é mais minha vez, começou a reduzir. O inglês acabou ganhando, resumindo. O italiano se soltou depois, ele mais outro, e não conseguiram buscar o cara. Ele perdeu por uma questão estratégica, mesmo sendo mais preparado até especificamente para a prova ali e tal. De novo, ali tem regulações de treino e decisões de cargas de treino que eu vou fazer que vão otimizar possibilidades de ganho ou não. E isso vai ser bem complicado, né? Às vezes, tu vê numa prova de ciclismo, inclusive, uma decisão de tática, que o pessoal acha que é pouco em esportes individuais, não vai interferir demais, tá? Então, a periodização ela vai envolver todos os elementos de forma que eu consiga ter melhores objetivos otimizados ao longo do tempo, tá? Bom, eu paro aqui o compartilhamento. Está na hora da melancolia, fiquei até um pouco sem ar, em respirar mais, né?
Deve ser o feijãozinho que eu comi também no almoço. Eu não fiquei para trás, só para deixar claro. Para a gravação aqui.